Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa de Observadores. O primeiro nosso desse ano aqui no estúdio, né? Uma vez que da semana passada a gente fez um programa online, conversando com um amigo nosso da área da contabilidade, e hoje a gente trouxe aqui a doutora Amanda Lopes, especialista em direito bancário. E tem muita coisa para a gente perguntar aqui para ela hoje, com certeza dicas que serão muito úteis para você de casa, situações que, em geral, a gente enfrenta na nossa vida cotidiana, uma vez que todo mundo tem uma conta em banco, tem uma dívida, tem um cartão de crédito, tem um superendividamento por aí, e a gente vai conversar sobre tudo isso com uma especialista, e para isso a gente convidou aqui a doutora Amanda, que gentilmente aceitou participar conosco aqui desse bate-papo. Amanda, bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui e trazer um pouco mais desse assunto, que todo mundo tem uma conta bancária, então todo mundo aí é um consumidor e tem que saber um pouquinho mais do seu direito. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para trazer mais informações para todo mundo. Que bom. Inclusive a Amanda tem ela divide já essas dicas que ela vai dar aqui, ela divide com as pessoas que seguem ela nas redes sociais, e eu até vou colocar um vídeo que a gente tirou de lá. Vamos lá, Salatiel. Quantos anos para uma dívida prescrever e se após esse prazo o nome limpa automaticamente? O prazo prescricional para as dívidas bancárias são de 5 anos e após esse prazo o nome deve ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Tá aí, bem curtinho, mas assim, eu joguei já logo de primeira, Amanda, para que a turma de casa veja o tipo de enfoque que você dá nas redes sociais. Eu quero até te parabenizar, né, por no teu tempo livre, baseado nas coisas nas causas que você encampa no dia a dia, na tua vida profissional, você vira e mexe, joga uma pílulazinha dessa aí para a turma que te segue e para o público em geral ter um feedback de algumas situações que são necessárias. O que é o direito bancário? Explica pra gente. O direito bancário é um ramo do direito do consumidor que norteia as relações entre as instituições financeiras e os consumidores dos produtos bancários. Certo. E por que te chamou a atenção essa área? Por que é uma área que você tem trabalhado tanto? É uma área assim, que me chamou a atenção em relação à quantidade de demandas que as pessoas têm e não conseguem resolver de forma administrativa. Então, eu vi ali um nicho, né, bastante restrito, porque a área do direito bancário, ela tem várias peculiaridades, porque ela tem resoluções, tem instruções normativas, tem vários regulamentos específicos da área bancária. Então, tem muita gente que não tem esse conhecimento e acabava deixando o seu direito de lado por não saber como fazer, o que recorrer. E o que me trouxe realmente para o direito bancário foi um caso que aconteceu em casa, né? Que foi de fraude bancária. Pode contar pra gente? Posso. Por favor. A minha madrasta, ela foi vítima de um golpe de falso empréstimo. E aí, quando eu vi no primeiro momento, eu falei, pai, isso aqui não tem como resolver. E ele foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência, e o delegado também, né, por falta de informações mesmo, ele falou, não, isso aqui não tem como resolver. E depois eu comecei a estudar, comecei a buscar e vi que tinha sim solução para aquele caso. Inclusive saiu até a sentença do processo dela recentemente, né? Que os bancos, eles possuem uma responsabilidade nas operações bancárias. Então, pessoas que são vítimas de fraude, elas podem requerer do banco o ressarcimento do valor que foi ali retirado da sua conta. Nesse caso, então, estou entendendo mais ou menos do que você está falando e estou intuindo que quando você fala falso empréstimo, nesse caso aí, nessa situação específica, o empréstimo existia, só que não tinha sido ela quem contraiu. Exatamente. Alguém utilizando os dados dela contraiu esse empréstimo em nome dela. Entraram em contato com ela, o golpe da falsa central que a gente chama. Sim. Eles entraram em contato com ela, se passando por agente do banco, e informaram que tinha sido realizado um empréstimo bancário. E ela disse que não autorizou aquele empréstimo. O que eles fizeram? Eu falei assim, então, já que a senhora quer cancelar e a senhora não autorizou, a senhora vai fazer um Pix para essa conta aqui, para devolver o dinheiro. Aí ela realizou o Pix para a conta dos fraudadores. E eles são tão
são tão especialistas em Sim. aplicar golpes que eles encaminharam uma carta para ela com a logo do banco. Então, ela ficou achando que realmente ali era do banco. Aí depois ela recebeu uma outra ligação informando que tinha um outro empréstimo. Aí meu pai falou assim, não, esse negócio tá estranho. Quando eles foram no banco, aí verificaram que tinham realizado 2 empréstimos na conta dela. Aí ela registrou o boletim de ocorrência e comunicou ao banco. E o banco falou que não tinha o que fazer. Mas aí a gente acionou de forma administrativa, não resolveu, e aí foi resolvido de forma judicial. Mas os estelionatários, eles procuram diversas formas de enganar o consumidor, né? Sim. Você colocou uma situação aí que é muito comum. Sim. Isso ocorre hoje. Alguém deve estar caindo nesse golpe nesse momento. Que é o fato de que eles ligam, né, no atacado, né, para várias pessoas e sabem que alguém vai cair. Sim. Né? Se eles ligarem para 10 e 5 caírem no golpe, eles já estão no lucro. E principalmente o fato de que eles são muito especialistas nisso. Então, a voz que te liga é uma voz realmente de telemarketing, de especialistas em telemarketing. Muitas vezes utilizam até ali a musiquinha que tem do banco. Sim, eles estão ligando até do número 0800. Eles estão clonando Perfeito. tudo. Eles utilizam, né, camuflam um número como sendo 0800 ou 0300, que geralmente são os números utilizados pelas instituições. Mandam um e-mail, né, porque o e-mail você pode, inclusive, mascarar a forma como ele é visto. Né? Você pode ter um e-mail Gmail e você botar para ele aparecer para a pessoa como sendo remetente Banco do Brasil ou qualquer outra instituição bancária, o que confere credibilidade. Eu acho, e me corrija a senhora que é especialista nessa área, que a principal dica nesse sentido, se a pessoa se assustar, né, com a ligação que te pede, né? Tô ligando para confirmar que você fez tal dívida. Não fiz. Então me dê seus dados aí, CPF, endereço, papapá, que isso, você mesmo está fornecendo os dados. Então, assim, acho que não existe dica melhor do que ok, estou avisado, tranquilo, e depois você mesmo fazer uma ligação para o 0800 do banco. Exatamente. Né? Então, você não aceitar que aquela ligação seja realmente do banco, até porque os bancos não ligam. Não ligam. Mas mesmo que você se sinta balançado, porque qualquer pessoa que receba um telefonema dizendo que você tem uma dívida ou que você tem uma situação, a pessoa fica balançada, ela fica realmente inquieta, e eu não tiro a razão de quem fica inquieto, mas você não tenta resolver naquele telefonema que você recebeu, desliga, né? Agradece, tudo bem, valeu, obrigado. E liga você mesmo para o 0800 do banco. Acho que eu estou certo nessa dica aí, né? Isso, exatamente. Você liga para o banco e se verificar que realmente está ocorrendo ali uma tentativa de realizar empréstimo, você já solicita o cancelamento, já vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência, tudo para poder se eximir de uma futura responsabilidade e pagar uma conta que você não deve. Certo. Doutora Amanda, saindo um pouquinho dessa coisa dos golpes, até porque a gente vai voltar disso mais tarde aqui no programa, mas falando que realmente que quando você abre uma conta bancária, você está assinando um contrato de letras miúdas, né? Um contrato que tem 5, 6, 7 páginas, e inclusive hoje em dia a gente nem pega nele. E com palavras que você nem conhece. Ele vem ali online para você ler, e muitas vezes as pessoas realmente nem leem, e com termos que você desconhece, como a senhora está colocando. Então eu tenho mais medo dessa situação do que diretamente do golpista, porque você está assinando um matrimônio, está assinando um casamento com a instituição bancária, e que você está assinando ali, muitas vezes por coisas que você nem parou para raciocinar sobre aquilo. E eu coloco nessa conta aí taxas, né, que muitas vezes depois você nem percebe, né? Você vai, né, paga uma taxa ali de 30 centavos no mês, 40 no outro, kit que os bancos te vendem, né? Kit de proteção. Eu vi agora, muitas instituições oferecem até, levando em conta que você possa ter o cartão roubado e a tua senha roubada,
ele te vende um seguro. Absurdo. Né? Então, assim, são situações que realmente nos preocupam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que realmente as pessoas devem levar em conta na hora de abrir uma conta, e até hoje em dia, também levando em conta que existem as instituições financeiras virtuais, né? Sim. O Nubank da vida e outras Isso. instituições que não é um banco que você vai ver o gerente, né? É o banco virtual. Sim, os bancos, eles devem, né, estabelecer para o consumidor, trazer para o consumidor um contrato claro, né? Claro, transparente. Essa é um dos princípios da relação de consumo, que é a transparência nas informações. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz isso para a gente como um direito. Então, os bancos, eles têm que trazer de forma mais clara possível para os consumidores a informação do que ele está contratando. E com relação, por exemplo, a seguro, como você disse, os seguros, ele só pode ser descontado da sua conta se você assinou algum tipo de contrato. O seu contrato de abertura de conta bancária, ele não é o mesmo do contrato de seguro. Para cada tipo de produto tem que ter um contrato específico. E geralmente o que acontece? Você abre uma conta e de repente tem vários lá descontos de previdência, seguro, cestas, outros tipos de tarifas que você não contratou. E os bancos, para cada produto, para cada serviço, tem que ter um contrato diferente e de forma clara, para o consumidor saber o que realmente ele contratou e o que ele está pagando. E o que muito ocorre, é igual você falou, tem descontos lá de 10, 15 reais, você acaba nem sabendo do que se trata. Quando você observou, você pode comunicar para o banco, solicitar o cancelamento desse serviço e a devolução. E eles têm que devolver para o consumidor em dobro, né? Porque um produto que você não contratou, um serviço que você não solicitou e ele descontou de forma indevida. Cabe aí uma devolução em dobro desses valores. A primeira parte da sua resposta é uma coisa que, inclusive, ela vale para todas as relações de consumo, sim. Que é a questão da venda casada. Exatamente. Nenhum tipo de instituição, de empresa, pode te impor uma venda casada, né? Só te vendo isso se você também comprar aquilo. Exatamente, não pode. Só te vendo um veículo se tu fizer um seguro. Só te vendo, só faço um empréstimo se você fizer esse tipo de capitalização. Não pode. Isso é considerado como venda casada. Cabe aí também, se você contratou, a devolução desses valores, né? Porque assim, ao começo, você acha que é benéfico, né? Você vai pagar 20 reais a mais. Mas aí você soma esses 20 reais numa espécie de, por exemplo, de empréstimo bancário, porque vão ter os juros remuneratórios. Ao final, você vai estar pagando ali o triplo do valor que você nem queria contratar. Tipo, vai estar pagando 3, 4 mil reais a mais ali de um serviço que você nem quer, nem autorizou, não solicitou. Entendeu? Porque nessa parcela já vai estar incluso também os juros remuneratórios. O mesmo que ela daquele outro contrato vai estar nesse contrato dos seguros. Me preocupa, doutora Amanda, que muitas vezes a pessoa, nem é o caso de que não contratou, mas às vezes ela realmente contratou, mas não percebeu na hora porque se tratava da venda casada. Sim, então, aí ele pode pedir aí que eu acho o perigo da venda casada, porque a pessoa acha que ela não tem uma saída, ela acha que aquilo ali é o natural, enquanto ele está sendo vítima de uma venda casada. Não. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com a doutora Amanda Lopes, ela que é especialista em direito bancário. Vocês já viram que tem muita coisa para a gente conversar aqui, inclusive agora, depois do intervalo, a gente vai conversar aqui sobre superendividamento, que é uma situação também, existe lei para isso também, né, para renegociações, e a doutora Amanda vai dar umas dicas especiais para você. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores aqui na telinha da TV Correio. Eu quero lembrar vocês de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis sempre lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá, deixa um joinha lá pra gente, segue, para você sempre ter acesso aos programas na íntegra. Inclusive, essa entrevista também vai estar lá com a nossa amiga aqui, advogada Amanda Lopes, especialista em direito bancário. Doutora Amanda, o superendividamento, ele não é apenas um termo, ele é o apelido de uma lei, né? A lei de 2021, é isso? Ela de 2021. De 2021, pela qual o governo favorece com que as pessoas
renegociem suas dívidas e que essas dívidas não inviabilizem a própria sobrevivência daquela pessoa. Estou explicando aqui da minha forma mais leiga, né? E ela também não significa um calote. Sim. Ela veio para facilitar com que as pessoas possam seguir pagando o que elas devem, mas sem inviabilizar a vida cotidiana delas. Não sei se eu expliquei bem nesse sentido. Não, explicou. Muito bem, você está especialista já em direito bancário. Fala pra gente um pouquinho sobre superendividamento. Bom, o superendividamento é isso que o Patrick já informou anteriormente, né? Ela veio para poder resgatar os consumidores que estavam numa situação de endividamento excessivo para ter uma vida financeira mais tranquila, né? O que é considerado superendividamento? Sim. É quando você não consegue efetuar mais o pagamento das suas dívidas bancárias ou outros tipos de dívidas sem tirar aí do seu sustento, sem retirar do seu sustento, inviabilizando pagamento de aluguel, a alimentação, moradia, saúde, transporte, esses que são considerados como direitos essenciais. Então, o superendividamento veio para desafogar aqueles consumidores que estavam aí numa situação já de financeira que não estavam conseguindo retornar para o mercado de consumo. E como é que a pessoa acessa isso, né? Porque vamos imaginar, eu já sou um superendividado, já estou com uma péssima situação, banco me procurando, financeira, agiota, tá todo mundo me ligando e advogado custa caro. As pessoas imaginam, né? Esse é o imaginário das pessoas. Esse custa caro, eu sei que ele depende do que é o foco, né? Mas entendo que muitas pessoas talvez tenham até medo de buscar ajuda profissional, porque entendem também que elas vão ter que pagar um advogado. E aí, já estou mal, ainda vou ter que contratar um advogado? Então, como é que funciona o acesso ao superendividamento? Bom, o superendividamento, ele veio para poder resgatar aí, né, os consumidores que estão superendividados. O acesso a essa legislação, você pode tentar de uma forma administrativa, reunindo todos os seus credores para efetuar o pagamento, para tentar fazer uma negociação. Em outras cidades, existem os chamados núcleos do superendividado. Aqui em Marabá nós não temos. Nós temos na capital o núcleo, né? Recentemente a gente teve até uma reunião com a doutora Zélia, que é coordenadora do PROCON, para tentar levar para o PROCON esses casos de superendividamento, para tentar fazer uma negociação com todos os credores. Lá você vai levar uma lista informando quais são as pessoas que vocês estão devendo, os valores, e eles vão fazer uma minuta e chamar todos os seus credores para tentar realizar um acordo. Lá você pode tentar fazer esse acordo sem pagar nenhum tipo de custas, né? Porque o PROCON, você não paga para realizar esse tipo de procedimento. Entretanto, se você não conseguir realizar o acordo, aí a gente já vai para a via judicial. Aí sim pode ser que ocorra aí a cobrança de custas e honorários também, né? Mas em alguns casos, você conseguindo comprovar que não tem condições de efetuar o pagamento dessas custas, elas podem ser isentas também. Vou jogar aqui mais uma situação aqui, para ver se a gente vai facilitando o entendimento das pessoas em casa. Que assim, antes de partir para o judicial, que aí realmente você vai ter que constituir um advogado e você vai ter o custo atinente a isso, mas vamos imaginar aqui uma pessoa que ela deva uma grande empresa aí uma grande empresa do ramo de confecção, né? Uma empresa nacional dessas lojas de departamento. Sim. A minha maior dívida é com essa loja de departamento. De repente eu tenho, né, aqueles cartões de crediário que te favorecem dividir em quantas mil vezes, e o meu maior credor é essa loja, eu não estou conseguindo pagá-la. Então, primeiramente, eu entendo que a pessoa deva procurar a própria loja. Sim. E a loja tem, baseado na lei do superendividamento, ela tem a obrigação de sentar comigo para discutir não é o parcelamento, mas a renegociação. Renegociação. Sim. Isso? Isso. O próprio CDC, ele traz essa informação, né? Ele traz essa obrigatoriedade de que os credores, eles têm que negociar com os consumidores que estão superendividados, principalmente as instituições financeiras, né? Existe até um princípio que traz o próprio CDC, que trata sobre o crédito responsável.
me permita lhe interromper, só para destacar para a turma de casa, CDC, que ela está falando, Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Ele traz o crédito responsável. O que é esse crédito responsável? Antes de liberar um crédito, a instituição financeira ele tem que fazer um levantamento da vida econômica do consumidor para saber se ele tem condições de pagar aquela dívida. Se ele já está com uma dívida muito grande, ele não pode liberar aquele crédito, pode por ser considerado aí um crédito até irresponsável e ele responder por isso. Ou seja, essa mega empresa do meu exemplo, né? Uma grande empresa nacional de lojas de departamentos, que aqui em Marabá tem vários, tem no shopping, tem na rua. Ela, ao aceitar vender para mim uma TV tela plana 70 polegadas e uma geladeira frost free e outros equipamentos lá que vão dar 15 mil reais, ela tem que primeiro saber se você pode pagar ou não. Isso é uma obrigação dela, se cercar da certeza de que isso não é maldade dela, ao contrário, ela é obrigada a fazer isso. Ela tem que fazer. De investigar a minha vida financeira para saber se eu dou conta de realmente fazer frente a esses 15 mil reais. Exatamente. Que eu vou eventualmente parcelar e tal, mas que saber se isso aí não vai atrapalhar as minhas finanças pessoais. Exatamente. E, Patrick, existem alguns créditos que eles não podem ser renegociados. Tá? Que são, por exemplo, os de financiamento de veículo. Esse tipo de crédito ele não é refinanciado, ele não pode ser renegociado pela repactuação de dívidas. Cédulas de crédito rural também não podem. Certo. E produtos de luxo também. Se for, por exemplo, aí uma dívida que tem lá com a Louis Vuitton, aí não vai conseguir. Sim. Não vai conseguir fazer a repactuação da dívida, porque já é considerado. De uma lancha. Não, aí de um não. Carro caro. Não. Aí não entra na repactuação das dívidas. São contratos bancários de empréstimos, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, lojas de crediário. Essas dívidas, elas entram na lei do superendividamento para tentar renegociar essas dívidas. E você também não pode escolher qual dívida que você vai renegociar. Se você tem várias dívidas, todas elas têm que ser renegociadas. Entendeu? Doutora, os bancos também são obrigados a renegociar dívidas? Eles são obrigados. A lei traz essa obrigatoriedade. Eles têm que renegociar. Caso eles não concordem com essa renegociação, aí a gente já vai para a fase compulsória, né, que já é na justiça. Aí lá o juiz ele vai determinar, a gente apresenta um plano de pagamentos e aí, caso ele não concorde, o banco não concorde, e o juiz ele pode instituir um plano de pagamentos. É como se fosse uma recuperação judicial de uma empresa. Entendi. Doutora, eu estou tentando me comportar aqui como as pessoas de casa. Sim, porque às vezes... eu acho que elas te perguntariam. Então, estou fazendo mais perguntas, me colocando como representante de quem está nos assistindo, do que como jornalista diretamente, até porque muitas coisas que eu estou lhe perguntando eu já até sabia. Mas vamos lá, mais um exemplo, né? Eu acho mais preocupado do que... A senhora falou aí novamente da questão dos bancos, mais preocupado do que o banco... Eu fico mais preocupado com a seguinte situação, e eu acho que ela acontece muito. Que é a pessoa que está devendo ao banco e ela sabe que a dívida está lá acontecendo e os juros estão lá correndo, e ela talvez entre em pânico e se esconda, né? Deixe de responder o telefonema, muitas vezes ela vai receber essas mensagens por mensagem do banco, pelo número que está cadastrado, não sei se por e-mail se manda isso hoje em dia, mas enfim, ela some e acha que, né, vou nem olhar, acabou o famoso vou nem olhar, né? Mas eu acho que aí é que está o problema, né? Porque a renegociação é um direito que ela tem. Sim. E ao comparecer para a renegociação, ela está fugindo de que aquele juro sofre um escalonamento que vai ficar impossível dela fazer frente mais tarde. Sim. Não sei se eu falei besteira. Não, você falou certo. Você fugindo dessa dívida, além dos juros moratórios aumentarem, você ainda corre o risco de ter uma ação judicial em seu desfavor. Por exemplo, uma ação de execução. Né? E aí, o que você poderia ter realizado uma negociação de forma administrativa, você vai ter que se defender de forma judicial. Então, seria interessante você que está na situação de superendividamento, reunir toda a documentação, fazer um levantamento e procurar a ajuda de um profissional para poder tentar lhe auxiliar. Perfeito. Então, assim, no primeiro sinal de que você não está dando conta da dívida do banco ou da dívida do cartão, que eu acho que entra também na mesma lógica, entra né? Também. Você correr
ao encontro de quem você está devendo, ou seja, do banco e da operadora de cartão de crédito, você expor para esse credor que você não está dando conta e solicitar essa renegociação que eles são obrigados a fazer. Sim, eles são obrigados. Se você não conseguir, aí você pode ir até o PROCON para tentar fazer essa negociação pela lei do superendividamento. E, se não resolver, aí já vai para a fase judicial, né? Porque são duas fases pela lei do superendividamento, que é a extrajudicial e a judicial, né? Essa extrajudicial, como eu já tinha até falado anteriormente, aqui em Marabá, infelizmente, a gente não tem um núcleo do superendividado, que se a gente tivesse, lá tem os conciliadores, que são especialistas em fazer essas negociações com os consumidores e com os credores também. Esse núcleo do superendividado fica onde? No PROCON? Aqui em Marabá a gente não tem um núcleo específico. O PROCON, ele vai começar a fazer esses atendimentos. Seria tão importante, né? Isso. Então, fica a dica aí para a turma do PROCON, Marabá, né? Que a gente possa efetivamente ter um núcleo desse. A doutora Zélia já está brigando já há bastante tempo para trazer esse núcleo para cá. Deus abençoe que agora vai dar certo. Tomara, Marabá precisa. Precisa, porque é uma cidade grande e a quantidade de pessoas superendividadas é enorme. A maioria são servidores públicos, né? Eu tenho visto, assim, muitos servidores. Por quê? Por que os servidores públicos estão mais superendividados? Porque eles têm acesso muito fácil a empréstimos. O banco, porque eles têm uma renda fixa e o banco vai só liberando. Já vi situações de pessoas que eram para receber aí um salário mensal líquido de 15 mil, tá recebendo 4 mil, 3 mil. Era justamente o que eu ia lhe perguntar agora, doutora. O tal do desconto em folha. Sim. Né? Ele ainda existe, ele pode... Né, é lícito, acho uma coisa perigosa, né, porque muitas vezes a pessoa não está enxergando que ela está, né, o tá tal pagando. Do perder de vista, ele é ilusório, né, e você está perdendo uma renda sua que é descontado direto em folha. Isso, são os empréstimos consignados, que também entra na responsabilidade dos bancos em conceder um crédito responsável. Assim, o que tem acontecido muito? São esses empréstimos. Quando acaba o limite, porque tem um limite, né? Dependendo de cada... Se for funcionário público estadual, tem um limite diferente do federal. Então, dependendo de cada caso, tem uma limitação aí que pode descontar 30%, tem outros que é 40% da renda líquida do servidor público. E quando ultrapassa esse limite, eles vão para o crédito pessoal. E o empréstimo pessoal, a taxa de juros é muito maior. E acaba levando o consumidor para o superendividamento. Certo. Então, existe essa proteção aí hoje em dia em torno dos 30%, né? Isso. Depende do regime que for o servidor público. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com a doutora Amanda Lopes, um bate-papo muito importante sobre direitos para você de casa, ela que é especialista em direito bancário, já deu informações aqui muito importantes e tem muita coisa ainda para a gente conversar no próximo bloco. Eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo aqui no SBT. De volta com Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Amanda Lopes, advogada aqui em Marabá, especialista em direito bancário, que gentilmente aceitou esse nosso convite de estar aqui conosco, dando dicas importantes para você de casa sobre o direito bancário, algo que ela faz, inclusive, nas redes sociais. Então, eu tenho mais vídeos aqui dela, vamos colocar mais um. Bem, quero trazer para vocês aqui um fato que aconteceu e um alerta para vocês não caírem no golpe do boleto bancário falso. Uma pessoa entrou em contato comigo informando que havia sido vítima de fraude bancária. Ela me relatou que entrou em contato com bancos para solicitar o boleto do seu financiamento do veículo. O atendente encaminhou para ela um boleto. Depois de alguns dias, ela começou a receber cobranças do banco. E ela informou que já havia pago, encaminhou o comprovante e o banco informou para ela que aquele boleto era falso. E então ela fez uma carta de próprio punho, registrou um boletim de ocorrência, fez uma reclamação no PROCON, mas mesmo assim ela estava sendo compelida a efetuar o pagamento dessa parcela. Nós entramos com ação
né, pedindo a suspensão dessa cobrança. O juiz deferiu a suspensão. O alerta é para vocês observarem o boleto. Verifica o código de barras, verifica o favorecido, se realmente é a pessoa para quem você está pagando, para que não seja vítima desse tipo de fraude. Se você já passou por esse tipo de situação ou conhece alguém que tenha passado, é sempre importante procurar a ajuda de um especialista na área do direito bancário para lhe auxiliar. Muito bom. Vamos jogar mais um vídeo aí, que a gente já está no último bloco. Vamos lá. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar especificamente com os meus colegas advogados sobre fraude Pix. O que muitos colegas não sabem é que, além da súmula 479 do STJ, que fala sobre as responsabilidades dos bancos nos casos de furto interno, existem outras legislações para a gente fundamentar o nosso pedido de golpe do Pix. Além da responsabilidade para verificar se os bancos adotaram as medidas de segurança, existe também uma legislação que trata sobre abertura de contas, bem como a manutenção dessas contas para aplicação de golpes ou não. A responsabilidade também recai sobre o banco. O direito bancário, ele não fica restrito ao Código de Defesa do Consumidor. Existem várias legislações que tratam sobre o assunto, tanto do FEBRABAN, do Banco Central, Conselho Monetário Nacional. Existem várias legislações específicas sobre o tema. Tá aí, pessoal. Vou até deixar aqui, vou pedir para o Salatiel deixar aqui nos caracteres o endereço do Instagram profissional da doutora Amanda, para quem eventualmente queira segui-la, né? Ela está sempre dando esse tipo de dica lá, então eu dou essa dica para vocês de que vocês possam seguir a doutora Amanda e ter mais acesso a mais informações como essa. Ela sempre dá um feedback por lá e quero novamente parabenizar a doutora por sempre colocar o seu conhecimento a favor do público em geral. Ali no primeiro vídeo, a senhora fala de uma dica que ela é simples de fazer, né? Então você, né, na hora que você começa ali a fazer o pagamento, digitou o código, escaneou o código de barras ou digitou, né, os números ali para fazer o pagamento, antes de você digitar a senha, aparece ali os dados para você fazer uma revisão. Sim. Então, olha lá se você, né, se é um cartão de crédito, né, olha se realmente a instituição que está ali representada, porque o fraudador está fazendo o quê? Ele coloca ali uma logo de um banco qualquer que se encontra em qualquer lugar na internet, ou de uma determinada bandeira de cartão de crédito, mas direciona, né, aquele código de barra para uma conta pessoal dele. Então não vai aparecer o nome da instituição bancária quando você for pagar, vai aparecer o nome pessoal dessa pessoa. Então você vai ver que ali tem um problema. Então, muito cuidado, um pouquinho de atenção, não custa nada e você evita uma dificuldade. Isso, uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça. Porque até essa senhora conseguir aí reverter essa situação, foram dias e dias, meses, né? Ela, inclusive, esse aí foi de um financiamento de veículo. Em razão desse boleto fraudulento, o banco chegou até a entrar com uma ação de busca e apreensão, né, para poder buscar o carro dela. Então, assim, o prejuízo que ela ia ter é enorme. Sim. Por conta de uma fraude bancária. E os bancos, eles possuem uma responsabilidade de vigilância nessas operações. Todos os bancos, eles têm os mecanismos especiais para poder verificar se uma transação ela é legítima ou não. Ele tem que observar, se ele detectar que aquela operação ela é irregular, ele tem que bloquear uma operação. Aí acho que você vai... Não, e isso é importantíssimo que faça isso, e existem os meios para isso, os meios eletrônicos. Sim, né? Exatamente. E já sobre o segundo, sobre Pix, o Pix essa semana está na boca do povo, né? Mas obviamente eu não vou lhe colocar na parte polêmica dessa situação do Pix, mas sim na parte prática. Sim. A primeira e mais importante questionamento que eu gostaria de lhe fazer, acredito eu, recebi um Pix por engano. Né? Nós vamos entrar ainda na parte do golpe. Sim. Mas vamos dizer que efetivamente eu recebi um Pix por engano. Eu realmente percebi que alguém depositou R$3.000, R$4.000 ou R$30 que seja na minha conta e eu não estava esperando receber nada. Eu ficar caladinho ali é um crime. Para apropriação indébita.
Aham. É um crime de apropriação. Se você receber um Pix e aquele dinheiro não é seu, lá no seu aplicativo eu tenho do obrigação de banco... procurar. Sim, você tem a obrigação de devolver aquele valor. No aplicativo do banco tem uma opção de devolver o Pix. Se você não devolver, é considerada aí uma apropriação indébita de valor. Tá? Você pode ser responsabilizado criminalmente. Então, e tem prazo para isso? Eu sou obrigado a fazer isso em 24 horas? Não 72 tem um horas? prazo, mas você observou, já tem que devolver. Tá. Né? Então eu tenho pelo menos um tempinho para tentar ter uma certeza ali de que não foi Isso. nenhum parente que me mandou dinheiro Isso, ou alguém que estava me devendo e eu esqueci, né? Sim. Aí verifica e devolve, né? Geralmente a pessoa, lógico, vai entrar em contato querendo o dinheiro de volta. Geralmente as pessoas entram em contato com o banco para informar, né, que aquele valor lá foi transferido de forma indevida. E o banco ele pode devolver o valor que está lá na conta para a conta da pessoa que transferiu. Certo. Aí entra o golpe, que agora eu quero conversar sobre o golpe, que a senhora também deve ter conhecimento, que eu vejo que está acontecendo muito no momento, que é a pessoa que me liga e diz que fez Pix errado. Exatamente. Vamos lá. O golpe é o seguinte, ela faz o Pix realmente, né? Vamos lá, R$1.000, R$2.000 que seja, ou R$500, ela faz esse Pix para mim, e aí, em seguida, ela entra em contato comigo. Porque isso vai dar certo, principalmente com quem usa o próprio número do telefone como chave Pix. Sim. Porque a pessoa, ao mesmo tempo que ela já tem o teu número, ela tem a tua chave Pix, ela tem o teu número. Então, ela me liga e vai dizer assim, olha, você viu aí que acabou de entrar R$1.000 para você e foi eu que fiz essa transferência e eu fiz por engano. E eu preciso que você me estorne. E aí ela me dá uma chave Pix. Uma chave Pix para que eu faça. E muitas vezes até nem é a mesma que foi originado o dinheiro, né? E eu vou lá, de boa fé, seguindo a sua orientação aqui, de que eu não posso me apropriar indebitamente, e vou lá e devolvo o dinheiro. Só que nesse meio tempo, o mesmo golpista, ele já ligou no próprio banco e avisou ao banco que ele fez e pede o estorno desse dinheiro. Isso. Ou seja, de R$1.000 que ele tinha me passado, ele passou a ter os R$2.000, exatamente. Ele teve os R$1.000 de volta, que eu fiz, e teve R$1.000 que foi o banco que estornou para ele. Isso é muito comum, tem acontecido com muita frequência. Eles acabam fazendo dessa forma. O modus operandi realmente é esse que você informou, Patrick. Eles acabam ligando para a pessoa, informando que fez aquela transferência errada e passa uma outra chave. Eu recomendo você não fazer a devolução para uma outra chave. Lá no aplicativo tem a opção de você devolver para a própria chave Pix. Né, para que você recebeu. Você pode devolver por ali, porque senão você vai pagar 2 vezes e ainda corre o risco da sua chave Pix ficar com uma notificação de suspeita de fraude, que eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente. Pois já pode falar, por já favor. Posso? Já deve. Certo. Eu nem sabia que existia essa notificação. Pois eu vou explicar já desde o início. É uma parte que eu gosto muito, Patrícia, vou até me ajeitar aqui. Por favor. Toda a chave Pix, ela tem como se tivesse um DNA, tem todas as informações do que você já fez, que você já realizou. Se, por exemplo, você fez uma transferência, uma transferência de Pix, né? Fez um Pix e fez um Pix errado. Lá vai ter aquela informação de quanto você já pagou, já fez de Pix, para quem você já transferiu, a data, o horário, tem todas as informações. É um sistema que é chamado diretório... Esqueci agora, é o DICT, né? Mas o nome, não estou bem lembrada. O que significa DICT, mas é DICT. Isso, que é um sistema utilizado pelos bancos para verificar as informações das chaves Pix. E nesse sistema, o banco ele consegue observar se aquela chave Pix ela tem alguma notificação de fraude. Quando ela tem uma notificação de fraude, se eu já cair numa fraude daquela chave Pix sua, vai ter uma notificação
notificação de que aquela conta é suspeita de aplicar fraude. Então, o banco automaticamente ele vai bloquear a operação quando alguém tentar fazer uma nova transferência para aquela conta. Ótimo. E se ele não fizer esse bloqueio, aí ele recai uma responsabilidade sobre o banco. Ele vai ter que indenizar o consumidor ali que teve o valor transferido indevidamente para a conta bancária de um criminoso, né? E além da responsabilidade do banco pagador, que é o meu banco, tem a responsabilidade do banco recebedor também. Porque todos os bancos, quando eles vão abrir contas, eles têm que verificar se os documentos são legítimos e para que está sendo utilizado aquela conta bancária. Até mesmo para prevenção de fraude, lavagem de dinheiro, eles têm que analisar para que está sendo utilizado os valores. E se aquela conta está sendo utilizada para fraude, ele tem que cancelar aquela conta, tem que bloquear. Então, a responsabilidade recai sobre os dois bancos, tanto o pagador quanto o banco recebedor. Doutora, é tão importante isso que a senhora está falando, até por outra situação que é muito comum entre as pessoas mais simples, que Sim. é o fato da pessoa emprestar sua conta para um primo, para um vizinho. Né? Chega o vizinho, bate na tua porta, ô vizinho, estou precisando receber um dinheiro que fulano vai mandar para mim. Me empresta, me diz aí tua chave Pix. E você, ao emprestar a sua chave Pix, a sua conta, para receber um dinheiro de alguém, para abrigar uma transação comercial de alguém, muito cuidado. Porque, principalmente pelo que a senhora está colocando. Sim. É o seu histórico que está em jogo. Isso. Né? Sim. Ou seja, pode passar pela tua conta um dinheiro que você não vai saber explicar depois. Exatamente, Né? pode ser Se você for cancelada. alvo de uma situação junto à Receita Federal ou até uma situação junto à polícia. Sim, e pode correr o risco de ter a conta cancelada. Sim. O banco ele pode automaticamente ali já fechar a sua conta. Então, assim, uma pessoa adulta nos dias de hoje que não tem a sua própria conta bancária, que não tenha, né, nenhum cartão virtual, hoje você tem, né, com esses bancos virtuais, Sim. é muito suspeito. Né? Ou seja, porque a minha vida está enrolada. Então, se o cara já está com uma vida enrolada, a ponto, uma vida bancária enrolada, a ponto dela estar precisando pedir a sua conta emprestada para receber um dinheiro, fazer um pagamento, é estranho. Então, aí é que você deve ter cuidado mesmo. Não, Sim. amigo, realmente, desculpa, não posso fazer esse favor para você, porque a minha conta, ela tem uma importância para mim, é a minha vida financeira. Sim, exatamente. É sempre interessante realmente ter cuidado com o que você empresta e importante também ter cuidado nos links que você clica, nas mensagens que você recebe. O banco, como a gente já disse anteriormente, o banco ele não liga pedindo informações, então não dê suas informações para qualquer pessoa. E são requisitos mínimos que você faz e você pode ficar ileso aí de uma fraude bancária. Eu sempre tiro uma brincadeira com quem me liga para tentar aplicar golpe em mim, se dizendo do banco. E a pessoa pede, né, os teus dados, né? Então diga aí o seu CPF para mim, diga o número da conta. Não, mas você tem aí, uai. Você não é do banco? Você tem aí os meus dados. Isso. Não, mas a gente precisa checar. Não, então vai ficar sem checar mesmo, porque eu estou esquecido. Agora deu um branco, não estou esquecido. Gente, está estourando o nosso tempo. Eu ainda tinha uma lista imensa aqui de coisas que eu combinei com a doutora Amanda para a gente conversar aqui. Mas, doutora Amanda, eu até gosto que sobre, porque eu tenho uma desculpa para lhe trazer aqui para uma parte 2 da nossa conversa. Então, já daqui para o final do ano, a gente já lhe traz aqui novamente para novas dicas, né? Novas dívidas não, tá? Novas dicas para a comunidade. Um trabalho muito importante ao qual a senhora se dedica, relacionado ao direito bancário. Parabéns, sucesso. Obrigado também por usar suas redes sociais a favor disso, dessas dicas para o público em geral. Eu que agradeço, Patrick, a oportunidade. É importante a gente sempre compartilhar os conhecimentos. E você está aqui sempre compartilhando também os seus. Eu agradeço o serviço que você presta para toda a nossa sociedade. Estou à disposição para novas oportunidades aqui no Observadores. Que bom. E agradeço em nome da nossa equipe aqui da TV Correio SBT. Então é isso. Está aí novamente os caracteres com o endereço eletrônico da doutora Amanda, quem eventualmente queira procurá-la ou acompanhar as dicas que ela dá no dia a dia, ela que é especialista, e aqui em Marabá não tem tantos especialistas assim que se dedicam
exclusivamente ao direito bancário, então sugiro que vocês sigam aí a doutora Amanda. Doutora Amanda, obrigado, um bom domingo a você de casa e até semana que vem aqui no SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.